Você já se perguntou como empresas bem-sucedidas estão utilizando os dados para otimizar os seus processos de recrutamento e seleção? Saber como tomar decisões fundamentadas com base em informações sólidas é crucial para encontrar os candidatos certos e construir equipes de alto desempenho. Eu sou a Nicole e nesse vídeo nós vamos explorar um processo de recrutamento e seleção inovador, que utiliza uma abordagem orientada por dados. Você descobrirá como estabelecer critérios de seleção precisos, coletar dados relevantes e analisá-los de forma inteligente e, finalmente, tomar decisões mais assertivas para identificar os melhores talentos. Então, para implementar um processo de recrutamento e seleção com tomada de decisão baseada em dados, siga as seguintes etapas. Etapa número 1. Defina os critérios de seleção. Identifique os requisitos essenciais e desejáveis para um cargo em questão. Isso pode incluir habilidades técnicas, competências comportamentais, experiência anterior, formação acadêmica, enfim. Suponha que você esteja contratando um desenvolvedor de software para sua empresa de tecnologia. Na prática, a definição dos critérios de seleção ficaria da seguinte forma: requisitos essenciais: diploma em ciência da computação e experiência comprovada em desenvolvimento web, conhecimento em linguagem de programação como Java, por exemplo. E os requisitos desejáveis seria experiência com banco de dados relacionais, habilidades de trabalho em equipe, conhecimentos em metodologias ágeis e assim por diante. E lembrando, pessoal, que o RHBot, nosso sistema de ATS, de gestão e desenvolvimento de pessoas, você tem tudo isso de forma automatizada. Então, para conhecer e experimentar o sistema de forma totalmente gratuita, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Clica lá! A segunda etapa do processo é a coleta de dados. Então, utilize diferentes fontes de dados para coletar informações sobre o candidato. Isso pode incluir currículo, formulário de inscrição, teste técnico, entrevista estruturada, testes psicométricos, avaliação de desempenho e assim por diante. Na prática, solicite aos candidatos que enviem os seus currículos juntamente com uma carta de apresentação, se possível. Também crie um formulário de inscrição online que inclua perguntas específicas relacionadas aos requisitos do cargo. Realize um teste técnico online para avaliar as habilidades de programação dos candidatos. E realize entrevistas estruturadas para obter mais informações sobre as experiências e as habilidades desses candidatos. Verifique referências profissionais anteriores desses candidatos também, é muito importante. A próxima etapa é a padronização e objetividade. Estabeleça um sistema de avaliação padronizado para garantir que todos os candidatos sejam avaliados de uma forma justa e objetiva. Crie uma escala de avaliação para cada critério. Por exemplo, de 1 a 5, onde 1 representa desempenho inadequado e 5 representa um desempenho excelente. Desenvolva um roteiro de entrevista com perguntas padronizadas para cada um dos candidatos. Forneça critérios claros de avaliação para o teste técnico e estabeleça uma pontuação com base nas respostas corretas. A próxima etapa é a análise de dados. Então, analise os dados coletados, identifique os principais indicadores de desempenho e sucesso para aquele cargo. Utilize ferramentas para explorar os dados de uma forma mais profunda e identificar tendências ou padrões. Analise os currículos e as cartas de apresentação em busca de experiências relevantes e formação acadêmica adequada. Avalie os resultados do teste técnico, considerando a pontuação obtida por cada um dos candidatos. E revise as respostas das entrevistas estruturadas e faça anotações sobre as habilidades e competências demonstradas por eles. A próxima etapa é a priorização de candidatos. Então, com base em todos os dados coletados, análise realizada, priorize os candidatos que atendem aos critérios de seleção. Classifique-os com base em sua adequação às exigências do cargo. E a etapa seguinte é a tomada de decisão.
Então, utilize todas as informações coletadas e análise de dados para tomar decisões informadas. Então, considere não apenas os aspectos quantitativos, mas também as informações qualitativas coletadas durante todo o processo de seleção. Compare as pontuações de cada candidato e identifique aqueles que se destacam com base naqueles critérios que você estabeleceu. Depois, leve em consideração fatores adicionais, como cultura organizacional, ajuste da equipe e características pessoais. Etapa 7. Monitoramento e ajustes. Acompanhe o desempenho do candidato selecionado ao longo do tempo e compare-o com as expectativas estabelecidas. Isso ajudará a avaliar a eficácia do processo de seleção e a identificar as possíveis melhorias que sempre podem ocorrer. E, se necessário, ajuste os critérios de seleção com base nos insights obtidos durante todo o monitoramento. Lembrando que a tomada de decisão baseada em dados não deve substituir totalmente a intuição e o julgamento humano. Os dados devem ser usados como uma ferramenta para apoiar e fundamentar as decisões, levando em consideração outros fatores relevantes também. Nesse vídeo, nós exploramos o processo de recrutamento e seleção com tomada de decisão baseada em dados. Então, vimos aqui que estabelecer critérios de seleção claros, coletar dados relevantes, padronizar a avaliação, analisar os dados, priorizar os candidatos com base nos resultados, são passos fundamentais para um recrutamento mais eficiente e eficaz. No entanto, é importante estar atento aos erros comuns que podem comprometer esse processo. Evitar viés de confirmação, garantir dados adequados, interpretar corretamente os resultados, considerar o contexto, equilibrar os dados e a intuição, além de buscar feedbacks, claro, que são aspectos cruciais para obter os resultados sólidos. Agora, gostaríamos de ouvir você. Então, compartilhe as suas dicas adicionais sobre esse assunto aqui nos comentários abaixo. Quais estratégias você utiliza para garantir a sua tomada de decisão baseada em dados eficientes durante o processo de recrutamento e seleção? Não deixe de interagir e contribuir com as suas experiências. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos relacionados à gestão de pessoas e RH. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.